Olá, meus queridos, que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família, toda a sua casa. Sejam bem-vindos a mais um Café com o Pai. E nesta manhã, nossa leitura é João, capítulo de número 10. E em João 10, Jesus vai se apresentar como o bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, aquele que conhece as suas ovelhas e que por ela é conhecido. É verdade, nós somos as ovelhas do Senhor, e Jesus é o nosso pastor. Era comum em Jerusalém ter um lugar onde as ovelhas passavam a noite, Chegavam para o sacrifício e elas passavam a noite para descanso, para cuidado, para se alimentar. E ali os pastores deixavam essas ovelhas para serem guardadas. Então muitas vezes o ladrão, ele pulava tipo um muro, uma cerca, e ali ele roubava as ovelhas. Só que quando ele roubava as ovelhas, muitas vezes os lobos a devoravam, E o mercenário, o ladrão, ele fugia, porque ele não é o pastor. Já o pastor da ovelha, ele dá vida por elas, ele luta. Lembra de Davi, que diz que matou um leão, matou um urso para defender as ovelhas de seu pai? Pois então, Jesus é assim. O ladrão não é simplesmente Satanás. Jesus aqui está falando de falsos profetas. Jesus aqui está falando de falsos pastores. Jesus está falando aqui de mercenários que estão ali para devorar as ovelhas. É verdade? Mas Jesus não. Jesus é o bom pastor que dá vida, que cuida, que ama, que tira, não é verdade, os carrapichos, que dá o alimento. Ele diz: eu sou a porta, elas entram e elas saem, eu chamo, conheço pelo nome, elas me conhecem. Está falando de uma intimidade, sabe? Jesus, ele nos conhece e requer que nós o conhecemos. E como que nós conhecemos Jesus? Através dessa intimidade. É a leitura da palavra, é a oração, é a adoração, é o tempo com o Senhor, é o descansar nas suas promessas, é o andar no seu caminho. Porque se nós queremos ser guardados pelo Senhor, nós precisamos estar no caminho com Ele. Nós não podemos nos desviar do seu caminho, da sua palavra. Jesus tem uma disputa, uma briga com religiosos. Deus nos livre da religião, porque ela mata, porque ela destrói. É doutrina humana, é briga humana, é disputa humana, sabe? É o peso que se joga sobre as ovelhas, peso não de princípios bíblicos, mas o peso de princípios do ser humano. Que Deus te livre da religião, que Deus te livre de seguir homens e mulheres que falam uma coisa, mas vivem outra. Que você possa conhecer o seu pastor, primeiro Jesus, andar com Ele, amá-lo, servi-lo, adorá-lo, ouvi-lo. Esse é o bom pastor que dá a vida e que deu a vida por nós. E segundo momento, que você possa ter um pastor terreno, não a nível de Jesus, mas aquele que o Senhor colocou como autoridade para te orientar, para te ensinar, para te encaminhar, para te dar direção bíblica, não a direção do homem, sabe? Não aquele que vem sugar a sua vida, que vem te roubar, que vem te destruir, que vem te matar, mas o bom pastor, aquele que intercede, aquele que ora, aquele que cuida, aquele que te ama, aquele que te leva a princípios bíblicos, não princípios de si mesmo. Nós estamos vivendo um tempo de pastores que são amantes de si mesmo, que só se preocupam com si, que só se preocupam com a sua própria vida, que estão interessados somente na lã da ovelha, no leite da ovelha, na carne da ovelha, mas que quando vê o mercenário, foge. Que você possa ter o bom pastor, Jesus, como Senhor e Salvador da tua vida, e você possa ter aqui na terra um pastor de excelência, que vai te mostrar os princípios da palavra. Que Deus te abençoe e até amanhã no Café com o Pai.